Olá! Você sabe até que idade se deve compartilhar a cama com o bebê? Não? Então vem comigo que eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Olá, eu sou Val Teixeira, sou psicóloga, terapeuta do feminino, consteladora e no último vídeo falei sobre a cama compartilhada, as vantagens e os perigos da cama compartilhada. Mas você sabe até que idade é adequado compartilhar a cama com o bebê? Então vamos falar sobre isso um pouquinho. Para quem não assistiu o outro vídeo, está aqui também no meu canal. Vou até deixar uma sugestão aqui no card para vocês. Sugiro que assista primeiro. Lá é uma introdução bem básica sobre esse assunto. Bom, mas vamos lá. Até que idade nós podemos ou seria saudável compartilhar a cama com o nosso bebê? Vamos lembrar que bebê não é mais de 2 anos, 3 anos já não é mais bebê. É que nós mães temos a tendência sempre de falar que os nossos filhos serão sempre o nosso bebê. Mas vamos trazer com muita atenção para tudo isso. Para quem acompanhou a minha série Maternidade no Divã, que aliás também tem aqui no canal do YouTube, também vou deixar um lembrete aqui para vocês, uma sugestão para vocês assistirem. No segundo vídeo, na segunda aula, eu falei sobre a amamentação, que naquela série eu falo sobre as fases do desenvolvimento e a fase do desenvolvimento da criança, depois que ela nasce até 1 ano mais ou menos, ainda é chamada fase oral do desenvolvimento. E qual a maior característica da fase oral? A necessidade de proteção, de segurança e de dependência que essa criança tem com a mãe em especial, mas com todos os adultos responsáveis por essa criança. Ok, então vamos lembrar dessa informação e vamos migrar essa informação aqui para a cama compartilhada, que é o nosso assunto. Qual era mesmo a grande importância da cama compartilhada? Para que ela foi desenvolvida? Não era necessariamente só para a criança ficar juntinho, mas também para promover uma melhor qualidade de sono da mãe e da criança, além de prover essa necessidade que eu acabei de falar para vocês, a necessidade da proteção e da segurança. Como que a criança se sente protegida? Quando ela está próximo da mãe. Por quê? Porque a mãe foi o ser com quem ela passou esses 9 meses de gestação, ou período de gestação que às vezes não chega a 9 meses, mas foi nesse período que ela entrou em contato com a mãe. Então ela conhece o som, o cheiro, o calor do corpo da mãe. E é claro, existe ainda uma simbiose. No nascimento, essa simbiose é rompida, mas esse vínculo ainda é muito forte. E quando essa criança se sente protegida, está perto da mãe durante o sono, já é provado que sim, a criança dorme melhor, ela chora menos, ela se agita menos, ela se aconchega com mais facilidade. Por quê? Porque ela está tendo a necessidade dela de segurança, de proteção, acolhida e suprida. Ok, mas isso é ainda dentro dessa fase oral. A partir de 1 ano, a criança saiu dessa fase. Na verdade, a gente usa 1 ano como um marco, mas qual é a próxima fase da criança? Ela é marcada pelo quê? Essa antes de 1 ano de idade é marcada pela dependência, pela passividade. A criança ela é totalmente passiva e espera que os adultos, os pais ou qualquer adulto que cuide dessa criança, que troque a roupa, que coloque ela sentadinha aqui, que tire ela do berço e coloque ela em tal outro lugar. Tudo isso é uma passividade. A partir de 1 ano ou a partir do momento que a criança começa a desenvolver os movimentos voluntários dela, ela vai saindo dessa passividade. Ou seja, aquela necessidade total de passividade e de dependência começa a tomar outro rumo. A partir do momento que a criança começa a engatinhar, que ela começa a andar, vocês podem prestar atenção que elas não querem mais ficar no nosso colo o tempo todo. Às vezes elas não querem nem ficar onde nós estamos. Por quê? Porque ela está indo para a autonomia. E nisso eu falo no meu vídeo 3, lá também da Maternidade no Divã. Também vou colocar aqui para vocês, se vocês não assistiram ainda. Ou seja, a partir do momento que a criança desenvolve todo esse movimento voluntário, o engatinhar,
o andar, ficar de pé, segurar as coisas por si só, ela já sai da dependência total e ela começa a buscar a autonomia. Vejam, ela não é independente, vai demorar bastante para essa criança se tornar independente. Ela está em busca da autonomia, ou seja, eu já consigo comer meu pedacinho de fruta sozinha, eu já consigo segurar o meu brinquedo, eu consigo me arrastar, engatinhar ou andar até o brinquedo que eu quero e trazer para mim. Isso é autonomia. É a fase que as crianças não querem mais que segurar na mão delas para fazer as coisas, são elas que querem fazer. Lembram disso? Portanto, nós estamos trabalhando agora uma outra necessidade da criança, a de autonomia. Se ela está buscando autonomia, será que o lugar dela ainda é na minha cama? Será que eu ainda devo compartilhar a cama com essa criança? O que eu estou oferecendo para essa criança quando eu insisto em mantê-la na minha cama, acreditando que esse seja um aconchego maior, um afeto maior? Talvez eu esteja deixando de oferecer para o meu filho a necessidade que ele tem, que é o quê? Entender que agora ele já pode começar a se separar um pouquinho, ele já pode começar a ser responsável, muito imaturamente, o cuidado com esse responsável, né? Mas ele já é capaz de permanecer longe do papai, longe da mamãe ou longe desses cuidados excessivos. Sim, a partir de 1 ano não seria mais necessário essa criança estar na cama com os pais. Aí alguém vai me perguntar assim: nossa, mas a gente entendeu que a amamentação ela deve ir até os 2 anos, mas não exclusivamente. Né? Com 2 anos a criança ela não vive só do leite materno, ela não está só sendo amamentada pela mãe, ela já come, já existem outras necessidades, que aliás isso vem da autonomia. A partir do momento que a gente começa a oferecer outros alimentos para a criança, a gente começa a mostrar para a criança que ela está cada vez menos dependente de mim. Lembram disso? A criança nasceu, parou de respirar através da mãe. A criança vai chegando por volta de 1 ano, ela começa a se alimentar de outra forma, ela começa a se distanciar sozinha, estamos indo para outra necessidade. Então, se você tem dificuldade de se separar, de separar a cama com o seu filho, cabe uma pergunta: de quem é essa dificuldade? Será que é uma necessidade do seu filho permanecer perto de você ou é uma dificuldade sua de se separar desse filho? Como que você vai fazer essa separação? O ideal seria que a criança ela já começasse, pelo menos durante o dia, dormir no quartinho dela, ir para a cama dela e aos poucos ir fazendo essa migração total. Porque vamos imaginar, a criança está com 3 anos, ainda dorme com os pais. Aquela qualidade de sono que nós falamos lá atrás já não existe mais para esses pais, porque a criança rola, ela ocupa muito espaço, ela se mexe bastante, portanto, para nós adultos já não é mais tão confortável assim manter essa criança ali. E outra coisa, lembram que eu falei, aonde tem criança não tem erotização. E esse casal, há 3 anos que essa criança dorme na cama com eles, cadê a relação de casal desses dois? Ou eles são só pai e mãe agora? Como é que está? São coisas importantes para a gente pensar. E além do mais, tem uma outra questão. Vamos imaginar que daqui um pouco a mãe engravide novamente. Como é que vai ser? Vai dormir o pai, a mãe, essa criança de 3 anos e mais esse bebê que está chegando? Lá no primeiro vídeo, quando eu falei que existem alguns perigos na cama compartilhada, um deles é o de rolar sobre o bebê, portanto não é indicado colocar outras crianças na cama quando tem um bebê, porque acabei de falar, as crianças rolam demais e elas têm o sono pesado, elas não vão perceber que elas estão perto de um bebê ou não. Portanto, não cabe mais compartilhar a cama com outro bebê. E o que eu faço? Aí eu tiro essa criança de uma hora para outra e levo para lá e deixo ela entender que, olha, por causa do seu irmão você não pode mais ficar aqui. Estão percebendo que existem muitos sinais que às vezes podem passar despercebidos para nós, mas são muito importantes. Então, até quando fazer a cama compartilhada? A partir do momento que a criança já começa
ter os movimentos dela mais bem definidos, já começa a querer descer da cama, ela já engatinha, ela já cai da cama com facilidade. Veja, nós não estamos mais oferecendo a segurança que ela precisava. Antigamente, a segurança dela era ficar pertinho da mãe. Agora, o que ela precisa? Ela precisa começar a entender que ela tem autonomia e que ela pode se afastar um pouquinho da mãe, que essa mãe vai continuar cuidando dela, vai continuar atendendo as necessidades dela. Isso também é importante. Esses também são sinais, porque quando a criança chora, ela sabe que essa mãe está disponível para ela, não precisa estar perto dela o tempo inteiro. Faz sentido isso para vocês? A importância que tem da gente saber separar, porque cada fase do desenvolvimento é um ciclo novo. E todas essas fases vão preparar a criança para o ciclo do adulto, para quando ela chegar na vida adulta. Parece coisa simples, mas isso faz toda a diferença no emocional que essa criança vai levar na vida adulta dela. Ok? Vamos pensar nisso com carinho? Criança precisa sim começar a ter o cantinho dela. Precisa ter a cama dela, precisa ter o quarto dela. E esses pais precisam lembrar que antes deles serem pais, eles já eram um casal. Portanto, tudo aquilo que vem primeiro é mais importante. Lembra que eu sempre falo disso em todos os meus vídeos? Portanto, a função de casal é maior do que a função de pai. Por quê? Porque espera-se, dentro de uma família saudável, espera-se que a função de pai e de mãe seja temporária. Isso mesmo. É importante que a gente ofereça a condição para os nossos filhos para que eles dependam de nós cada vez menos. E quanto menos os nossos filhos dependem de nós, mais a nossa função de casal prevalece. Percebem essa diferença? E isso é para qualquer casal. Mesmo que o casal em questão não sejam os dois pais daquela criança, pode ser que seja a mãe da criança com um outro cônjuge, com outro companheiro, não tem problema. O casal é sempre maior do que o papel de pai e de mãe. Lembrando que o que veio antes é maior, mas a prioridade é sempre do mais frágil, é sempre daquele que ainda tem dependência. Portanto, a função de casal é maior, só que a criança tem prioridade, ou seja, a função de pai e de mãe ainda é cuidar dessa criança em primeiro lugar. Portanto, cada vez que eu libero o meu filho, cada vez que eu autorizo o meu filho ir para mais longe, eu consigo gradualmente ir retomando a minha função de casal. Famílias que não libertam as crianças, que não permitem que as crianças se afastem, tá com algum probleminha nesse casal, nessa função de casal. Vale a pena dar uma olhadinha nisso, porque a família que está em equilíbrio vai gerar filhos seguros. Quando a criança entende que ela não está aqui para segurar pai, mãe, casamento ou fazer qualquer outra mudança na vida dos pais, ela vai sempre se sentir mais livre, mais segura e pronta para ir para o futuro. Ok? Fez sentido para vocês? Então me acompanhe. Dê um like aqui nesse vídeo, que é importante para o YouTube reconhecer que esse assunto é relevante, para que eu possa também continuar com outros assuntos importantes para vocês. E me acompanhe nas redes sociais, está tudo aqui embaixo, vocês vão achar onde me encontrar. Ou me acompanhe no Spotify, eu tenho todos esses conteúdos em formato de podcast também, ok? E a gente se vê então. Até mais!